Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Falando aí com os amigos da Energia 97. Corinthians hoje, né, na noite dessa quarta-feira, teve o depoimento ainda de Augusto Melo sobre o caso Vai de Bet, né? E ainda aí um pouco mais do jogo sobre o Fluminense. Corinthians hoje, né, ontem, né, enfrentou o Fluminense na Arena Corinthians e veio a segunda derrota nesse Brasileirão, né, 2025. Somando ainda 4 pontos, vendo de uma vitória, um empate e 2 derrotas. É isso aí, pessoal. Corinthians aí com problemas aí, possível aí saída de Ramon Dias também, né? Corinthians aí vai nessa quinta-feira ter reunião aí para definir se ele fica ou se sai. Muitos já falam, comentam se Dorival Júnior é o próximo técnico do Corinthians. E aí, fiel, o que é que vocês acham? Segue o vídeo aí da Energia 97 falando um pouco mais sobre caso Vadibet e nosso timão aí. Segue aí. Terceira delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, né, em São Paulo. Na saída da oitiva, o Augusto Melo garantiu, foi muito tranquilo, né? Fui muito bem recebido desde o primeiro momento, desde o primeiro dia negociei com a patrocinadora, foi muito tranquilo, minha verdade é uma só, né? Palavras do presidente. A salvação. Que está sendo investigado, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu falar amém, né? Então. Mas, ô Motinha, nesse caso aí, a gente até falou ontem a respeito de uma ele possível. Tinha recorrido, né, mano? Para não ir. Não, mas não é que ele tinha recorrido. A defesa dele tinha alegado que poderia ele não ir depor. Pelo fato deles não terem recebido o inquérito na íntegra para poder se balizar. Mas é o que eu falei, o cara que é inocente, ele não tem várias verdades, ele não tem várias versões, ele vai lá pra contar dele. O cara que realmente ele crava, fala, sou inocente, ele não tem por que ter um inquérito inteiro montado na frente dele pra ele ir lá e dar uma versão que teoricamente deve ser a única. Você tem que ir lá e realmente falar, ó, é preto no branco, o negócio é o seguinte, eu sou inocente, vou falar que o que aconteceu é isso, isso e isso, independente de ler o inquérito. Você vai lá pra dar a tua versão dos fatos. E menos mal que o presidente do Corinthians de fato esteve presente. Porque ele não ir, Motinha, não vou dizer que denota a culpa, porque é uma estratégia jurídica, enfim, o advogado dele devia estar instruindo, mas na boa, Lelê, eu acho que pega muito mal você não ir depor num negócio aí que tá todo mundo indo. Não significa culpa, mas aparenta culpa quando você foge da justiça, né, mano? E, assim, tivemos os 3 depoimentos agora dos 3 envolvidos, né? Finalizando hoje com esse depoimento do Augusto Melo. 3 horas de depoimento, viu, Lelê? Isso, ele chegou lá, era umas 2 horas da tarde, saiu por volta das 5, assim como ontem o Sérgio Moura também. E na segunda tivemos o depoimento do Marcelo Mariano, que foi por muito tempo o alvo, digamos assim, né, de toda essa história com a antiga patrocinadora e que inclusive o Augusto sofreu uma pressão muito grande para tirar ele do cargo, segurou por muito tempo, o que começou a levantar suposições, inclusive de que ele teria um rabo preso com o Marcelo Mariano, por que ele não queria tirar o Marcelo Mariano do Parque São Jorge, enfim, depois de muita pressão, né, ele se reúne com o Marcelo Mariano e eles divulgam que em comum acordo o Marcelo Mariano quis sair, né, junto com o Augusto Melo para, de certa forma, aliviar essa pressão toda, só que muita gente que frequenta o Parque São Jorge, muitos torcedores, inclusive, que estão lá e que a gente tem contato, relatam pra gente que ele continua lá. Que ele continua muito presente em tudo, né, o Marcelo Mariano. Enfim, o que estão falando, muitos jornalistas, repórteres estão indo cobrir também, né, esse caso, a chegada deles na delegacia, a saída deles na delegacia, enfim. Só que o que está se falando aí, mano, é que o depoimento dos 3 não bate. Esse é o problema, né? Enquanto o Marcelo Mariano fala uma coisa, o Sérgio Moura fala outra. Porque eles falam que não, quem intermediou foi o Sérgio Moura, mas o próprio Sérgio Moura fala que ele não intermediou nada. Então, vamos ver o que a polícia vai acabar concluindo, né? Depois desses 3 depoimentos. Que é fato que existe uma intermediação aí nesse contrato, é fato, porque consta em contrato a empresa. Não, sim, mas o problema é que colocaram o Sérgio Moura, a empresa dele ali do Cassundé, no caso, né, como intermediário. Só que eles mesmos alegam que eles não intermediaram.
Que assim, que não foram eles que apresentaram a patrocinadora para o clube, eles foram colocados ali. Então esse mas é o de qualquer problema. maneira, mas por exemplo, Lelê, de qualquer maneira, independente de Augusto Melo, independente de Sérgio Moro, a gente está falando de duas empresas que têm seu compliance, tem o seu departamento jurídico e tem regras de compliance. Dentro desse compliance, se existiu alguma coisa, porque falam que mudaram esse contrato durante 4 vezes, certo? Falam que, acho que no decorrer aí dessa tramitação toda aí, houve acho que 4 mudanças dentro do contrato. E nas 4 mudanças já continha essa empresa. Naquela foi colocada na segunda vez ou na terceira vez. Então, é aquele negócio, a gente fica falando em cima de eu acho que, suposições, eu acho que a justiça está aí para isso, a gente vai ter que esperar o veredito aí, porque agora deve ter o encerramento do inquérito policial, e havendo o indiciamento de alguém, deve tornar público aí, talvez, o parecer do Ministério Público, e quem sabe virar um julgamento em definitivo com relação às partes. Mas o que eu acho realmente ruim, Lelê, é o fato do Corinthians não ter executado a multa rescisória. Por mais que o Vinícius Cascone, acho que se eu não me engano esse o nome do diretor jurídico do clube, ele falou que eles não poderiam ter executado a multa rescisória porque existia um inquérito policial e eles precisavam esperar pelo menos o término do inquérito policial para fazer esse pedido na justiça, aí, o pedido da multa indenizatória para o Corinthians aí, pela rescisão unilateral. Mas eu acho que isso daí já poderia ter ocorrido, por mais que ele tenha dito isso, é uma instrução dele, não sei se haveria possibilidade ou não, mas cara, se eu tenho um contrato rompido unilateralmente e eu tenho uma multa a receber, eu não quero esperar término de inquérito nenhum. Até para provar minha inocência no processo, mete no pau, velho. Perfeito, até porque essa questão da multa, ela não tem a ver com a investigação da polícia sobre eles. Então, se eles se achavam realmente no direito e corretos, eles poderiam ter entrado sim com uma outra ação, né, para exigir esse valor. E, inclusive, mano, pelo que eu tô vendo aqui dos jornalistas que estavam lá na porta da delegacia, que tentaram falar com o delegado, com o advogado do Augusto agora, eles falam que, inclusive, foi um questionamento do delegado para eles isso, o porquê que se eles estavam certos como eles alegam, eles não cobraram, né, então a ex-patrocinadora aí na justiça também. Isso aí, eu aproveitar e mandar um abração aqui, ô Motinha, pro Murilo, aí, o Murilo e o Marcião aí, os caras estão indo lá pra Arena Corinthians aí. Boa. Tamo junto, Murilão, um abraço pra vocês aí. Pro Marcião e pro Murilão aí. Vamos comer um japa lá. nóis. O Murilão que falou que não joga mais nada no FIFA. Nada, ruim. Ele virou pato, ele Ó falou, lá, viu, mano? vamos lá, e falando de delegacia ainda, o delegado do Ei. caso dos cambistas, Lele, mano, né, sugere o arquivamento do inquérito, né, porque Mas sempre assim. ele disse o seguinte, que isso aí deve ser resolvido dentro do próprio Corinthians, né, que o mecanismo de fiscalização do clube tem que resolver isso, que eles não conseguem analisar de uma forma que se tenha tido fraude ou não, né, dos cambistas vazado do ingresso, e que tem que ser arquivado o processo aí contra para saber se tinha algum problema ou não, né? Porque é o seguinte, Motinha, a gente sabe que tá tendo muito desvios e muita coisa estranha em relação aos ingressos de fiel torcedor, né? E muitos torcedores, inclusive, reclamando, inclusive pra gente, né? Porque como a gente tem a voz aqui do torcedor no programa, cara, eu recebo, assim, pelo menos umas 5 mensagens. Sempre que tem jogo, umas 5 mensagens de torcedor que antes conseguia comprar pelo FT normal e não tá conseguindo mais. E a gente vê, ao mesmo tempo, muitos perfis, inclusive digitais, de cambistas oferecendo muito ingresso. Até ingresso de PCD os caras estavam oferecendo. E anteontem, eu até enviei para a diretoria dos Gaviões que tinha um cambista aí oferecendo ingresso lá de Norte, que é para ser do torcedor organizado, né? Então, como que esses ingressos estão vazando, estão por aí, enfim, na mão de cambista? E aí, o Corinthians havia alegado, né, a diretoria ali, a questão do marketing, de que eram hackers que estavam invadindo o perfil do fiel torcedor. Por isso que começou essa investigação aí. Só que a polícia disse que não conseguiu identificar esses ataques hackers aí, esses ataques cibernéticos, e que o problema seria interno ali, com os perfis da própria diretoria e tudo mais, e que isso vai ter que ser resolvido internamente. É um problema do Corinthians e não da justiça. Vamos lá. O Corinthians que agora não faz mais Deixa eu só pedir um favor, o jogo do São Paulo começou. Sim. Deixa eu só trazer aqui rapidinho a informação, eu pedi aqui, pra botar aqui em alguma tela por favor. o jogo do Tricolor pra gente poder acompanhar. O jogo mesmo, eu não quero ver Por o aqui Marcos. também.
Marcão de bombeiro com a bomba na Eu mão. quero ver o Marcão e o Navarro. de extintor. Eu Vamos quero lá. ver aqui internamente o jogo. Vamos lá, olha, e o Tá uma Corinthians que não fumaça se lá. concentra mais, viu, o Lele e mano? Agora, a partir de agora, as normas são o seguinte: o Corinthians, quando tem jogo em São Paulo, né, na sua casa, lógico, né, os caras podem ir pra casa e se apresentar até 6 horas da tarde lá no estádio pra poder jogar. É importante. É isso aí, fiel. Como vocês puderam ver, Corinthians aí, né, com o caso Vaidbet ainda tá bem complicado. Corinthians aí, o nosso presidente Augusto Melo, né, teve o depoimento de hoje e entre eles e outros que foram depor nessa tarde nessa semana, segunda, terça e ontem, né, Corinthians aí tá esperando aí o resultado, né, desse inquérito aí. O pessoal falou aí que teve divergências entre o depoimento de cada um deles. Vamos ver como é que vai ser aí nos próximos dias aí sobre este caso. E o Corinthians aí seguindo mais uma derrota nesse Brasileirão, né? Ramon Dias agora balançando aí sobre o cargo de técnico do Corinthians. Isso aí. Dorival Júnior, né? Quem sabe será o sucessor aí se o Ramon Dias não ficar. Vamos ver aí as próximas horas qual vai ser as notícias do nosso timão. Valeu, fiel. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, fiel. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians. Tamo junto. Valeu.